Pessoal, terceira parte da prova de matemática de 2020, tá? Da questão 31 à questão 45. Vamos lá. Então, prova do Enem 2020. Enem 2020, matemática, tá? Então nós temos aqui a questão número 31, diz assim, ó. Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizam uma pesquisa de satisfação envolvendo 5 empresas especializadas no segmento. Os procedimentos analisados com pesos que mede a sua importância para a agência. Então tem peso, provavelmente é uma questão de média com peso, que é chamada média ponderada, né? Então nós temos as respectivas notas de cada empresa estão organizadas no quadro. Era para ter desenhado o quadro antes, mas já que eu não desenhei, vamos aqui. Questão número 31, tem um quadro aqui, tá? Esse quadro aqui tem as 5 empresas, não, 5 empresas não. Tem a rapidez do atendimento, vou botar assim, rapidez do atendimento. Clareza de informações, não vai interessar isso aqui, porque eu já tenho os pesos, o que pesa mais? É a cortesia no atendimento. Então esses são os requisitos que a gente tem aqui, ó. Vamos fazer o quadro aqui, pode ficar muito torto, certo? E aqui a gente tem os pesos, quanto pesa a rapidez do atendimento? O peso é 3. O peso seria a importância, né? O que é mais importante aqui para contratar as empresas aqui? Clareza nas informações passadas pelo cliente, que é o segundo, porque é peso 5. E o que menos importa? Cortesia no atendimento. E aqui eu tenho as empresas X, Y, Z, W e T. Aqui são as 5 empresas que a gente vai trabalhar, que provavelmente as alternativas, né? Tudo é 5 no Enem, né? Tá? Então sempre tem 5 cálculos, que é a alternativa A, B, C, D e E, para mim selecionar. Tá? A agência bancária contratará a empresa com maior média ponderada das notas obtidas nos procedimentos analisados. Após a análise dos resultados da pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contratarão a empresa do que é a maior média, tá? Eu tenho que botar os valores aqui, ó, das notas. Essa aqui é 5, esta aqui é 1 e 2. Aqui 1, 4 e 2. Aqui é 4, 3 e 2. A W, 3, 3 e 3, 3, 3 e 3. E a T, 4, 2 e 4. Tá? Então essa aí é as notas, né? Do que é a maior média ponderada. Pessoal, o que acontece na média ponderada? Eu vou sempre pegar a nota e multiplicar pelo peso e dividir pelo total dos pesos, tá? Então média ponderada, só para a gente lembrar, ó, média ponderada. Tu vai somar, ó, somar as notas, né? Notas multiplicadas pelo peso e dividir pelo somatório dos pesos. Né? Bom, somatório dos pesos vai dar 5 com 3, 8 com 2 vai dar 10. Aqui é o peso, ó, somei, é a parte de baixo da minha divisão. E aqui eu vou multiplicar, ó, sempre a nota vezes o peso. Já vou fazer dentro da tabela, para mim ganhar tempo na prova. Tá? Eu posso equacionar cada uma delas, a gente pode fazer para mostrar para vocês. E eu posso fazer o seguinte, ó, olha só, 3 vezes 5, 15, 5 vezes 1, 5, 2 vezes 2, 4. Vou somar aqui, ó, porque o somatório das notas vezes os pesos vai dar 24. Então, a empresa X aqui vai ser 24 dividido por 10. Vai dar 2,4 a média ponderada. Ele quer a maior média ponderada para fazer a contratação. Aqui, ó, 3 vezes 1, 3. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 2, 4. 24, 27. Olha lá, empresa Y vai dar 27 dividido por 10, 2,7, ó. A X já está fora, porque aqui eu já tenho uma média maior. A Z, 3 vezes 4, 12, 5 vezes 3, 15, 2 vezes 2, 4. 15 com 12 dá 27, 27 com 4 dá 31. Então a empresa Z deu 31 sobre 10.
Vamos fazer de novo, 3 vezes 4, 12, 5 vezes 3, 15, 2 vezes 2, 4. 27 com 4 já dá 31, dá 3,1. Essa empresa está fora. A soma vai dar 3 vezes 3, 9, 5 vezes 3, 15, 2 vezes 3, 6. 15 com 9 dá 24 e aqui vai dar 30. Vai dar 30 por 10, média 3. E por último a T, vamos botar aqui a T, que teria 4 vezes 3, 12, 5 vezes 2, 10, 4 vezes 2, 8. Aqui vai dar 20 com 10, 30 de novo. 30 dividido por 10, a média vai dar 3. Então a maior média que eu achei foi da letra Z. Olha só, 3,1 é a maior média. Aqui deu as duas 3, né? Então elas caíram fora. Então a resposta é a letra A empresa Z tem a maior média ponderada. Então a gente tem da questão 31 a resposta do nosso material, letra C de Canadá, tá? Então uma questãozinha simples, né, de média ponderada. Geralmente no Enem cai média aritmética, que eu somo todos os termos e divido pelo número de termos. Quando eu tenho termos repetidos, eu não preciso fazer essa soma, eu multiplico por quantos? Na realidade, aqui o peso é que seriam 3 notas 5. Né? Então a gente já faz, vez somar 5 mais 5 mais 5, vai 5 vezes 3. E aqui a gente vai ter a soma dos pesos, que seria o número de elementos. Tá? Então a média ponderada não deixa de ser uma média aritmética, mas aproveitando o cálculo de médias repetidas, a gente multiplicando por esse número que nós chamamos de peso. Tá? Eu acho que é bem tranquila essa questão aí. Questão de número 32, tá? Questão de número 32. O que nós temos aqui? A caixa d'água de um edifício terá o formato de um paralelepípedo. O que é um paralelepípedo? Eu sempre falo uma caixa de fósforo. Tá? Então a caixa d'água, tá? É um prisma, né? Não deixa de ser um prisma. Né? Então nós temos aqui a caixa d'água, tem esse formato aqui de um prédio. Tá? Paralelepípedo retângulo reto com volume, ele me deu volume 28.080 litros, certo? Em uma maquete que representa o edifício, a caixa d'água tem dimensões. Isso aqui é a real, tá? Então vamos botar aqui é a real. Agora a maquete é pequenininha. Eu tenho a maquete que vai ter as devidas proporções, né? Eu tenho 2 centímetros por 3,51 centímetros por 4 centímetros. E ele dá aqui um decímetro cúbico, é dado aqui que um decímetro cúbico equivale a 1 litro, certo? Bom, a escala usada pelo arquiteto, pessoal, uma questãozinha de escala. Vamos começar a resolver aqui, ó, uma questãozinha de escala. Pessoal, o que é a escala? Pessoal, a escala é o tamanho, né, o menor, botar assim, o pequeno dividido pelo grande. Se é um desenho, o pequeno é a medida no papel e o grande é na realidade, certo? Só que escalas são lineares, ó, as escalas são lineares, mas aqui eu tenho uma questão de volume, tá? Então eu vou fazer uma relação nos volumes e eu vou ter que comparar com a escala, mas escala sempre é linear. Quando tu vê uma escala 1:50, é que 1 centímetro linear no papel equivale a 50 centímetros linear na vida real. E às vezes aparece comparado com área e às vezes aparece comparado com volume. É uma questão que se repete muito no Enem, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Bom, eu já tenho o volume real. Vamos chamar aqui volume real. E aqui vai ter o volume da maquete. Bom, como é um prisma, é área da base vezes a altura, né? Então aqui para mim vai ser 2 vezes 3,51 é a base. E a altura é 4. Então eu vou ter aqui 2 vezes 3,51 vezes 3,51. Por que não é 3,5, né? Vezes 4. Vezes 4. Isto vai dar em centímetro cúbico. E lá em cima está em litros. Por isso aquela conversão lá que a gente vai ver se vai usar ou não. Às vezes dão sugestões e é mais fácil do nosso jeito. Aqui o que é mais fácil fazer? 4 vezes 2. 8 vezes 3,51.
Vou fazer o cálculo aqui, ó, 3,51 vezes 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 3, 24. Com 4, 28. Duas casas, 28,8. 28,08 centímetros cúbicos. Tá? Eu sempre falo para vocês, pessoal, tem que ver. Passa um tempo, vê de novo. Tá? Conversões de unidades, porque isso aí cai direto no Enem. Tá? Eu não falo mais porque fica chato, né? Mas daí tem lá conversões de unidades, notação científica, tem os prefixos, tá? Que fazem a gente ganhar muita velocidade. Bom, para mim não me atrapalhar, eu vou botar tudo no sistema internacional, que é o metro cúbico volume, não é? Então tem que botar em metro cúbico. Como é que eu faço isso para botar em metro cúbico? Ó, volume da maquete, ó. Vou trocar a cor da caneta aqui, ó, volume da maquete, para me organizar. Tá? Eu tenho que fazer a escala na mesma unidade. Então, olha só o que acontece aqui, ó. 28,08. Lá da aulinha, lá da videoaula lá, a gente tem que... Isso é 10 na menos 2. O cent é 10 na menos 2. Aparece toda hora. Quando é linear, tu põe no lugar do cent 10 na menos 2. Quando é área, 10 na menos 2 ao quadrado, porque é área. E quando é volume, é 10 na menos 2... Só que isso aqui vai ser elevado ao cubo. Ó, 3 vezes 2, 6. Isso vai dar 10 na menos 6 metros cúbicos. Tá o volume da maquete. Então tem que ter agora lá o meu volume real da caixa d'água também em metros cúbicos. Eu sei que 1 metro cúbico é 1000 litros. Lá da física, 1000 litros. Isso tem que saber. 1000 litros é 10 na 3, né? Aqui, 28.080 litros vai ter X. Na realidade, esse valor dividido por 1000, ó. Se eu pegar esse valor, dividir por 1000, eu tenho metros cúbicos. Como é 28.000, o volume real vai ser 28,08 metros cúbicos. Olha lá, simplesmente eu dividi por 1000, da regra de 3 aqui, ó. Ó, X vezes 1000, 28.080 vezes 1. Passo o 1000 dividindo, esse valor dividido por 1000. Então eu tenho aqui, a escala é o pequeno pelo grande. O pequeno é a maquete. 28,08 vezes 10 na menos 6, dividido pelo grande. O grande é 28,08. Pessoal, isso aqui eu relacionei volume, certo? Eu quero saber numa escala de 1 para alguma coisa. 1 para X. Eu quero achar aquele X ali, ó. Se é 10, é 100, é 1000, é 10.000, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Deu, tá pronto, é só fazer multiplicar em cruz ali? Não. Por quê? Porque a razão aqui está em volume. E aqui está linear. Eu posso igualar volume com linear? Não. Eu tenho que levar isso ao cubo. Tá? Então, uma coisa que a gente tem falado bastante, porque fazendo as provas a gente vê que isso é recorrente. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Bom, aqui já me deram uma força aqui, ó. Já posso cortar isso aqui, eu fiquei só com 10 na menos 6. Só com 10 na menos 6. Deu o mesmo valor aqui para nos facilitar. E aqui vai dar 1 sobre x ao cubo, ó. 1 elevado ao cubo e x elevado ao cubo. Aqui eu vou trocar, né? Vai ficar x ao cubo é 1 sobre 10 na menos 6. Sobe o 10 na 6, 10 na menos 6 sobe, fica 10 na 6 positiva. Então o meu x aqui vai ficar raiz cúbica, porque esse cubo aqui passa para o outro lado da igualdade com a operação inversa. Potência é radiciação, né? Vai ser uma raiz cúbica de 10 na 6 positivo, porque ele sobe, ó, fica 10 na 6 positivo. Como é que a gente faz isso aqui, ó? Ó, eu deixo aqui, ó, quem está embaixo vai para cima e quem está em cima vai para baixo. Então vai ficar 10 elevado na 6 terços. 6 dividido por 3 dá 2. Então o x é 10 na 2. Então a minha escala é 1 sobre x. Isso aqui é a escala 1 sobre x. Eu achei que o x é 10 na 2. 10 na 2 é 100. Então é 1 sobre 100. Ó, 10 na 2 é 100. Provavelmente está 1 sobre 100. Vamos ver cadê a prova aqui. Então nós temos 1 sobre 100, resposta B de Brasil. Pessoal, olha aqui, ó, exercício bem clássico de escala envolvendo... nessa mesma prova teve
esse tipo de coisa, aquele do troféu para colocar dentro de uma caixa, tá? A mesma história, tá? Então, tu acha a escala, mas tu trabalha com volume, tu tem que prestar atenção, tá? Não sei se a gente chegou a fazer essa relação, mas isso aí aparece demais. Quando é área, é o quadrado, né? A linear tem que levar ao quadrado para comparar com área. Quando é volume que eu vou comparar, tem que levar ao cubo, tá? Questão bem clássica. Algum comentário, tá? Eu acho assim, questão fácil de média aritmética e questão, para gente que está toda hora falando essa questão, seria uma questão com pegadinha, vamos dizer assim, mas aquela pegadinha que todo mundo sabe. Quem estuda a prova do Enem sabe, tá? Ela recorre bastante. Então aí pode tirar um print e vamos para as próximas duas questões. Tá? Se tiver alguma dúvida, pode falar. Tá? Vamos ver se a gente consegue imprimir um ritmo mais forte na prova. Tá? Semana passada deu um problema técnico, a gente passou do meio-dia. Então vamos ver se a gente consegue, até o meio-dia, a gente matar ela aí. Faltam 15 questões, 13 agora, né? Eu acho que vai. Vamos para a questão, vou ir apagando já aqui essa primeira. Trinta e 32, vamos para a questão número 33. Questão 33 diz o seguinte: um pé de eucalipto em idade adequada para o corte rende em média 20 mil folhas de papel A4. Então tem uma árvore lá, um pé de eucalipto, um pé de eucalipto lá, e esse pé de eucalipto ele me dá uma quantidade, folha A4, que é justamente a folha que a gente usa no dia a dia, né? Então me dá aqui uma quantidade de folhas aqui, quanto? 20 mil folhas. A gente sabe que o papel vem da árvore, né? 20 mil folhas. 20 mil folhas. A densidade superficial do A4, tá? Densidade superficial, densidade em área, tá? A gente está acostumado muito densidade por volume, tá? Tantos quilos por metro cúbico, tá? Mas existe densidade linear em cordas, por exemplo, que é quantos quilos por metro, e existe em área tantos quilos por metro quadrado, né? Nesse caso aqui, o papel da sua área é de 75 gramas por metro quadrado. Então, tem 75 gramas por metro quadrado. Se eu pegar as folhas A4, que é essa que eu estou usando aqui, que eu uso na impressora, e montar um esquema de 1 por 1, 1 metro quadrado, e botar numa balança, vai dar 75 gramas. Isso vem impresso na embalagem. Eu estou olhando uma embalagem aqui, não vou fazer comercial, mas diz assim, A475. Então eles pegaram que a folha mais comum que a gente usa tem essa densidade. O que isso significa, essa densidade, pessoal? Que é 75 gramas para cada 1 metro quadrado de folha. Como eu falei, se eu colar as folhas aqui e fizer 1 metro quadrado, tem 75 gramas, certo? Bom, daí ele diz que a área de uma folha é 0,02 metros quadrados. Olha só, uma folha, eu vou chamar assim a área 1, que é a área de uma folha, tá? 0,062 metros quadrados. Se eu botar na regra de 3, 0,062 metros quadrados, eu vou achar a massa de uma folha. 75 gramas é várias folhas para dar 1 metro quadrado, mas uma folha, quanto que tem de massa? Faz a regra de 3. M vezes 1 dá M, M vai ser 0,062 vezes 75. Pessoal, conta ruim de fazer, deixa assim. Isso é a massa 1, que é a massa de uma folha. Só que daí ele diz o seguinte: nessas condições, quantos quilogramas de papel rende em média um pé de eucalipto? Um pé de eucalipto dá 200 mil folhas. Isto aqui é a massa de uma folha. Então a massa total
É a massa de uma folha, que é 0,062 vezes 75, multiplicada pelo número de folhas, que dá um eucalipto, por 200 mil folhas. Pessoal, qual é a unidade que vai dar isso? Ó, gramas, gramas. Mas ele quer, olha só, ele quer saber, ó, nessas condições, quantos quilogramas? Quilogramas. Então nós sabemos que um quilograma corresponde a 1000 gramas. Pessoal, olha só, 1 quilograma, 1000 gramas. O prefixo 1000 é 10 na 3, ó, que é 1000. Então, 1000 gramas. Eu vou achar isso em gramas. Para passar para quilograma, eu vou ter que fazer o quê? Dividir por 1000. Por que eu divido por 1000? Porque era em gramas. Eu botei o K é 10 na 3, é 1000. Eu multipliquei por 1000, eu divido por 1000, para continuar com a minha igualdade. Ou senão tu pensa assim, ó, 500 gramas de presunto é meio quilo, todo mundo sabe. 500 gramas de presunto. Eu pego 500 divido por 1000, dá 0,5. Por isso que é meio quilo. Então é uma coisa que tu traz pro dia a dia para não te atrapalhar, tá? Ou faz uma regra de 3, eu acho que não tem necessidade. Aqui eu vou cortar 3 zeros aqui com 3 zeros aqui. Olha a conta que eu fiquei. Pessoal, eu vou simplificar aqui, ó. Na hora de fazer a conta, a gente tem que fugir. O 75 está inteiro, deixa o 75 aqui, ó. Deixa o 75. 200 vezes 0062. Eu já faria direto, mas eu vou fazer aqui para vocês, ó. 0,062 vezes 200, que é 2 vezes 10 vezes 10. Pessoal, 200 não é 2 vezes 10 vezes 10, eu estou mostrando o que está passando na minha cabeça. Se eu multiplicar por 10, 0,082 passa a ser 0,62. Se eu multiplicar por 10 de novo, vai dar 6,2. O dobro de 6,2 dá 12,4. Então eu vou multiplicar por 12,4. Acho que não errei conta, né? 0,082, 12,4. Tá pronto aqui, eu já vou achar em quilograma. 75 vezes 12,4, tá? Até por aproximação a gente deve dar para fazer, ó. 75 vezes 10 dá 75. Vezes 2, né? Vezes 10 dá 750. Espera aí, deixa eu ver aqui. Eu fiz coisa errada aqui. 0,082, cortei 1000 e 1000, 200 mil folhas. É 20 mil folhas. Pessoal, olha aqui, ó, 20 mil folhas. Olha o que ia dar aqui, ó. Não é 200 mil, é 20 mil folhas. Então tem um 0 a menos aqui, vai ter um 0 a menos aqui, vai ter um 10 a menos. Então aqui vai ser 0,62 vezes 2, vai dar 1,24. 1,24. Ó, já ia errar o exercício aqui por causa de um 0. Pessoal, 75 vezes 1,24 dá um pouco mais de 75. Tá? Então vou fazer 75 vezes 1,24. Vou fazer o contrário. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 4 dá 20, dá 2. 5 vezes 2 dá 10, dá 12. Vai 1, 5 e 1, 6. 7 vezes 4, 14, 28, vai 2. 7 vezes 2, 14, 15, 16, vai 1. 7 vezes 1, 7 e outro 8. 0, 10, vai 1. 13 vai 1, dá 9. Quantas casas depois da vírgula? 2. 93 quilos. 93 quilos. Pessoal, já aconteceu mais de uma vez de eu errar lá, olhar 20 mil, botar 200 mil, tá? Vocês dão um grito aí, porque senão depois para corrigir no final aqui é mais difícil. Então nós temos aqui 93 quilos. 93 quilos, a resposta é a letra E, tá? Esse tipo de exercício, só a regra de 3 praticamente eu usei, tá? É um exercício de regra de 3, mas com números grandes, números muito pequenos, né? Então, a gente fazendo a prova, você consegue ver aí, né? Fácil de esquecer um 0, botar um 0 a mais. Botei 200 mil folhas lá em vez de 20 mil, já ia dar problema. 20 mil, ainda está escrito, 20 mil folhas. Não sei de onde que saiu 200 da minha cabeça aqui. Bom, questão 33. Alguma dúvida aqui? Tá? Dá para montar diferente? Até dá, usar a fórmula da densidade da física, né? Em vez de ser massa por volume, seria massa por área, né? Mas eu prefiro desmontar e fazer a regra de 3. Lá na física tu pode fazer também, né? Tá? Tu põe lá tantas massas para tantos metros cúbicos, faz, e a própria fórmula da densidade.
Então vamos para 34, pessoal. Questão número 34. Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa, cujo capital é dividido entre os três, em partes proporcionais. Então, quando se tem sócio, né, geralmente os sócios são assim, 2 sócios numa empresa, cada um ganha meio a meio. Mas não necessariamente, às vezes um sócio ganha mais que o outro. Por quê? Porque ele investiu mais no início da empresa. Né? Aqui tem 3 sócios, né? Então eles têm os capitais proporcionais a 4, 6 e 6. Provavelmente quando se abriu a empresa, o Antônio era mais pobre, vamos dizer assim, ele entrou com menos. Então se fizer uma proporção, quem entrou com mais lá, se a empresa quebrar, o cara perde mais. Agora se a empresa ganhar, o cara vai ganhar mais. Então são as cotas que a gente chama. Os sócios têm cotas diferentes. E às vezes há interesse de um sócio juntar dinheiro e comprar a cota do outro. Tá? Então a gente vê em filmes, agora comprando tal parte eu vou ter mais de 50%, a gente vai mandar mais na empresa. Então isso são as cotas. Vamos abrir uma sociedade? Vamos. Quanto é que tu tem? Eu tenho 10 mil. O outro tem 20 mil, vamos entrar com 30 mil, mas quando vier o lucro eu não posso ser meio a meio se eu entrei com 10 e o outro entrou com mais, com 20 mil. Então se faz as proporções. Então a proporção é o seguinte, Antônio, vou botar aqui, Antônio, vou chamar só de A, Joaquim José, começa com J, então vou botar assim, Joaquim e José, tá? Eles têm o capital dividido em 3 partes proporcionais, a 4, a 6 e a 6. Poderia ser 2, 3, 3. Poderia? Poderia. Né? Poderia ser 4 mil, 6 mil, 6 mil. Poderia ser 2 mil, 3 mil, 3 mil. Tem que ter essa proporção. Tá? Respectivamente. Com a intenção de igualar a participação dos 3 sócios no capital da empresa, Antônio é o que tem a cota menor, pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos 2 sócios. Então ele vai comprar uma fração, uma parte do capital do Joaquim e do José. Tá? Para que isso? Para que uma fração do capital de cada um dos 2 sócios. A fração do capital que cada sócio que Antônio deverá adquirir, deixa eu ver que eu me perdi aqui, tem as proporções 4, 6, 6, respectivamente, com a intenção de igualar a participação. Tu quer igualar a participação. Então ele vai ter que comprar um pouco desse aqui, vai diminuir essa cota aqui e vai aumentar a dele. E um pouco daquele. Também vai diminuir, a dele vai aumentar. E vai ficar todo mundo igual. Então assim, para simplificar, eu vou considerar que o capital do Antônio é 4 reais. Poderia ser 4 mil reais, 40 mil reais, ou 4 milhões de reais. Não interessa, a gente está trabalhando com proporções. Então na realidade, eles todos formam um capital de 6 mais 6, 12, com 4 dá 16. 16. Isso não pode mudar, tem que continuar 16 aqui. Só que vai ter uma redistribuição para eles ficarem iguais. Quanto é que cada um vai ter que ficar depois? 16 dividido por 3. Aqui que deu a porcaria. Não dá nem para simplificar. Tem que ficar 16 por 3, 16 por 3, 16 por 3. Se eu somar, continua dando o mesmo capital. Olha a pergunta, agora tem que prestar atenção na pergunta. Antônio pretende adquirir uma fração de capital de cada um dos outros 2 sócios. A fração do capital de cada sócio, a pergunta não é sobre o Antônio, é sobre cada sócio que Antônio deverá adquirir. Tá? Então, qual é a fração? Qual é a relação? Qual é a porcentagem que ele vai ter que comprar? Vai ter que comprar 10%. 10% é 1/10. Vai ter que comprar 20%, é 1/5, esse tipo de coisa. Então vamos pegar o Joaquim aqui. O Joaquim tinha 6, e passou para ter 16 terços. Então na realidade, se eu diminuir isso aqui, foi o que o Antônio comprou. Então aqui vai dar 6 vezes 3, 18, 18 menos 16, dividido por 3. Isso aqui vai dar 2 terços. Pessoal, o Antônio vai comprar do Joaquim 2 terços de reais. Né? Vai comprar do José 2 terços reais. Qual é a crítica nesse exercício? Esses números quebrados. Tá? Eu vou refazer ele de uma maneira, porque agora eu já sei o que está acontecendo, vai ficar mais fácil.
Eu vou reorganizar ele para fazer o exercício bem mais rápido, tá? Eu já estou bolando na cabeça aqui. Então isso aqui é quantos por cento do que o Joaquim tinha? Olha só, é 2/3, a fração, ó, a razão. 2/3 de um total de 6. Então o Antônio vai comprar, ó, vai comprar 2/3 de um total de 6 do Joaquim. O Antônio vai comprar do José 2/3 de um total de 6. Então isso corresponde a quanto? 2/3 vezes, aqui é sobre 1, 1/6. Dá para simplificar. Divide por 2 dá 1, divide por 2 dá 3. 1, 3 vezes 3, 9. Ainda a resposta é um número não muito agradável, né? Porque poderia ser em porcentagem, o nono já fica difícil. Resposta à letra C. Pessoal, agora que eu já conheci a dinâmica do exercício, olha só como ficaria mais fácil. Como eu tenho que dividir por 3 e não foi divisível, ficou difícil o exercício. Mas a proporção é o seguinte, ó, vou botar aqui Antônio, Joaquim e José. Se tu percebesse que não era o múltiplo, a soma não era múltipla de 3, eu vou fazer essa soma ser múltiplo de 3. Vou multiplicar por 3 cada um deles, ó. 3, 3, 3, que depois dá para dividir por 3. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 3, 18. Pessoal, não continua a mesma proporção? Continuou, porque eu multipliquei todo o capital de cada um, que era R$4, R$6, R$6, eu multipliquei por 3. Quando eu somar isso, vai dar quanto? Quando eu somar isso, vai dar 36, 38, 48. 48. 48 vai dar para dividir por 3. Dá 1, sobra 1, 18, 16. Cada um vai ficar com 16. Olha como o exercício ficou mais fácil. 16 mais 16 mais 16 dá os 48. Eu vou pegar o Joaquim. Pessoal, quanto é que o Joaquim teve que vender para o Antônio? Ele tinha 18 mil e ficou com 16 mil. Ele vendeu a parte dele por 2 mil. Então, olha lá. 18 menos 16, 18 menos 16 dá 2. Pessoal, qual foi a fração que foi vendida? Ele vendeu 2, olha só, ele vendeu 2 de um total de 18. Simplifica 2 por 18, dá 1 nono, tá? Mas eu acho que é uma das questões mais difíceis da prova aí, tá? Como a gente faz a prova em 3 partes, eu não vou me lembrar lá da primeira parte, não, o que tinha mais complicado. Mas essa questão realmente, os números não ajudaram. Observe que a gente acomodando os números ali, a questão fica mais fácil. O raciocínio é esse aqui, ó. Tá? Eles botaram os números aqui para mim sem pensar. Tá? Algum comentário? Bruna, o que tu tem para dizer para nós? A Bruna faz bastante as provas. Essa prova até fiz. Foi mais ou menos isso que eu pensei. É? Então tá. Pode ter outras maneiras, tu pode equacionar, botar x, né? Ele comprou x do Joaquim, x do José, que é a mesma quantidade, né? Mas eu acho mais difícil, eu acho que proporção acho que é mais fácil. Então temos aí, fala. Na verdade, eu fui também eliminando. Por exemplo, 1/3 ali já seria 2. Se fosse 2 pro que tinha 4, ele já ficaria com 6, mas o outro ficaria com 4. Então vai eliminando. O 1/2 então seria mais ainda, 3. Então também não tinha como. Aí Sim. eu fui testando se tivesse. Aí mesmo. O problema é que esse aqui é ruim de testar, né? Porque 1/9, pegar 6 e dividir por 9, fica ruim, né? Ele deu 1/3, Mas para valores ali, ó, 1/2, né? O meio seria 3. Vem 3 para cá, ele vai ficar com 7. E aqui vai ficar com 3. Não dá. Eu entendi o teu raciocínio, né? Depois, 1/3. 1/3 sai 2 daqui. Sai 2 e vai ficar com 4, esse com 6. Daí acaba invertendo, não fica igual. Daí tu eliminaria. Bom raciocínio. Bom raciocínio. Deixa eu ver os outros valores. 2/3 também fica legal. Porque dá para dividir... Só fica ruim lá. Assim, ó, se tu souber trabalhar com fração e números decimais, saber que 2/3 é 0,666, também dá para continuar com esse teu raciocínio. Tá? Tu vai trabalhar com númerozinhos quebrados ali, mas dá para te chegar e de repente tu ficaria só com, como é divisível por 3, daria para fazer, Bruna.
Daria para fazer por eliminação, tá? Basta saber os valores. Só que 1/9, quanto é que é 1/9? Já fica difícil de fazer, né? Tá? Então... Se um já não ia mais fechar, eu fui eliminando. E os outros, por exemplo, 2/3 é bem maior do que 1/3. 1/3 já não seria... Boa! E aí o outro era 4/3, que era mais ainda. Então, impossível, eu fiquei só com C. Daí ficou só com C. Boa forma de raciocínio. Isso aí que a gente vai aprendendo, né? Isso é uma questão que tu deixaria para o final da prova e de repente tu... essa não é. Pelo menos se ficasse entre duas, tu ia ter 50% de chance de acertar, né? E pelo teu raciocínio tu conseguiu eliminar e ficar só com uma. Muito boa. Valeu! Vamos para as próximas, então. 35 e 36. 35 e 36. Trinta e 36. Pessoal, 35. Vamos ver a 35 aqui, o que é. Muitos modelos atuais de veículos possuem computador a bordo. Os computadores informam em uma tela diversas variações de grandezas associadas ao desempenho do carro. Dentre elas, o consumo médio de combustível. Um veículo de um determinado modelo pode vir munido de um dos dois tipos de computadores a bordo, tá? Então tem o tipo A e o tipo B. São dois tipos de computador a bordo. O primeiro informa a quantidade X de litros de combustível gasto para 100 quilômetros. Então ele diz X litros para 100 quilômetros. Então, cada 100 quilômetros, o computador de bordo lá fala, gastou 10 litros, né? 12 litros, 9 litros, né? E o B informa a quantidade de quilômetros que o veículo é capaz de percorrer com 1 litro de combustível. Então, aquele, vou chamar de Y, tá? Y quilômetros com 1 litro. Bom, na prática é o computador B que nos interessa, né? Quantos quilômetros por litro eu estou fazendo no carro, tá? Então, assim, eu viajo mesmo, né? Então, me paga uma diária e dentro da diária tem um combustível, né? Eles fazem o cálculo lá que eu faço em média 12 quilômetros por litro com o meu carro, tá? Porque a gente anda rápido, né? A gente não anda devagar, né? Então, 12 quilômetros por litro. Tem carro que faz 17, 16 quilômetros por litro. Quanto mais os quilômetros por litro, mais econômico é. Isso aí é a prática que a gente escuta no dia a dia. Então, o computador B é o que nos interessa na prática, certo? Bom, vamos ver o que ele diz aqui, ó. Um veículo utiliza o computador A e ao final de uma viagem, o condutor viu a apresentação na tela que informa X sobre 100. Ó, ele enxergou aqui X sobre 100, certo? X sobre 100. Caso o seu veículo utilizasse o computador B, o valor informado na tela seria obtido pela operação. Bom, esse mesmo veículo, o computador A deu X sobre 100, ou seja, deu litros por quilômetro, né? Ele deu litros por quilômetro. Ele quer saber como que apareceria no computador B. Pessoal, o computador B ele dá quilômetro por litro, ó. Ele dá quilômetro para cada litro. Observe que as unidades são inversamente proporcional, ó, são inversamente proporcional. Se é litro por quilômetro, aqui é quilômetro por litro, eu vou inverter. Eu vou botar aqui 100 sobre X. Esta é a resposta. Ah, daria para fazer diferente? Daria. Eu poderia botar assim no computador A, ele faz X litros, ó, X litros, botar assim litros, para 100 quilômetros. No computador B, ele faz Y quilômetro, Y quilômetro para 1 litro. Isso aqui é o computador B.
tá? Eu quero saber o que apareceu no computador B. Eu vou isolar esse y que eu criei aqui, ó. Olha só, y vezes x é igual a 1 vezes 100. Ou seja, o produto dá uma constante é inversamente proporcional, cai lá na matéria, né? Mas esse y seria 100 dividido por x. Então, a mesma resposta aqui, nós teríamos a alternativa, que letra é essa aqui? 100 sobre x. Um computador é o inverso do outro. Um dá quilômetro por litro, que eu falei que é o que nos interessa, e outro dá litro por quilômetro, tá? Então, as unidades são ao contrário. Então, daria 100 sobre x, resposta C, de Canadá, tá? Eu acho que se errou bastante essa questão pela questão da interpretação, né? Confusa, né? A resolução fácil, mas confusa a interpretação. Vamos para a questão número 36. Questão número 36. Em uma empresa de ônibus, tem o desenho de um ônibus aqui. Olha lá. Em uma empresa de ônibus, utiliza um sistema de vendas de passagens que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus. Então tem todos os assentos do ônibus aqui, não vou fazer todos, né? Mas vamos fazer aqui, se fosse as poltronas do ônibus, tá? Geralmente o ônibus é assim e tem 2 passageiros, tem um corredor, tem 2 passageiros. Tem lá o ônibus lá com os números. Tá, eu andei muito de ônibus, né? Então tu chega na rodoviária, o cara te mostra o computador e fala, quero a 24, quero a 42, né? Ó, só tem tal. Então, conforme tu vai comprando as passagens, vai aparecendo um X, vai desaparecendo a poltrona ali, daí vai depender do programa de cada rodoviária. Venda da passagem que fornece a imagem de todos os assentos do ônibus, diferenciando os assentos já vendidos por uma cor mais escura. Então, os mais vendidos são mais escuros, né? Então, eu vou botar alguns aqui, ó. Esse foi vendido, daí tu vende essa, vai vendendo, né? E as poltronas são numeradas, né? Então, vai vendendo. Daqui a pouco, tu chega lá para comprar a tua passagem, tu fala, eu quero essa aqui, ó. Porque tu sabe que ela não tá mais escura, né? Então, ó, dos assentos ainda disponível. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendido e compara com o número total de assentos. Então, olha só, vamos prestar atenção. A empresa monitora permanentemente o número de assentos já vendidos são os escuros, tá? Comparado com o número total de assentos do ônibus para avaliar a necessidade de alocação do veículos extras. A imagem tem a informação dos assentos já vendidos e ainda o disponível de um determinado instante. Presta atenção na pergunta agora. A razão entre o número de assentos já vendidos, olha só, quero saber a razão dos vendidos, são os escuros, tá? Dos já vendidos e o total de assentos, né? De assentos no instante considerado da imagem. Tá? Não necessariamente precisava ser pelo total, né? A razão é qualquer razão, poderia ser dos já vendidos pelos não vendidos, né? Mas quando é porcentagem, né? Daí a gente faz pelo total, para saber a porcentagem que já foi vendida aqui no caso, né? Mas poderia ser qualquer razão. Os vendidos são os escuros, eu não posso contar no meu desenho, né? Eu vou contar aqui, ó. Quantos vendidos tem? 2, 4, 6, 8 na parte de cima. 8, 10, 12, 14... 16, eu tenho 16 vendidos, tem 16 escuros. E o total, se o cara é bom de olho, olha lá, poltrona 42 é a última. Só vou conferir se começa na 1, né? Começou na 1, terminou na 42, de 42, tá feita a resposta aqui, 16 sobre 42. Ó, não precisou nem simplificar, né? Eu ia simplificar aqui, ó, aqui já está a resposta a letra A, né? Mas ficaria mais bonito aqui, 8 sobre 21, ó. 8 sobre 21. Mas a resposta é letra A, tá? Então, exercício bem simples. Esse simples mesmo, tá? Às vezes a gente se assusta e o exercício é fácil demais. Então, temos aí o 35 e o 36, tá? Esse aqui mais enrolado. Fácil, mas mais enrolado. O 36 bem fácil, tá? Vamos para a questão 37. Tire um print aí.
Até agora a mais difícil é aquela do Antônio, José, Joaquim, tá? Mais demorada também. Questão número 37. 37. Então nós temos aqui, ó, uma torneira está gotejando com água em um balde com capacidade de 18 litros. Então tem um balde aqui, ó. E esse balde aqui cabe 18 litros. Olha lá, ele cabe 18 litros. No instante atual, o balde se encontra com ocupação de 50%. Pessoal, o que é 50%? É a metade do balde. Então ele já tem água aqui, ó. Já tem água aqui. Aqui tem 9 litros, que é 50% da capacidade do balde. E tem uma torneira lá pingando. Tem uma torneira pingando, certo? Ó, tem uma torneira lá pingando. Daí diz assim, a cada segundo cai 5 gotas de água na torneira. Então, em um segundo cai 5 gotas. 5 gotas. Então, cuidar um segundo, vai cair 5 pinguinhos, 5 gotas, tá? E uma gota formada em média 5 ml de água. Então, cada gota é 5 ml, só botar 5 ml, tá? De água. Quanto tempo em horas é necessário para encher completamente o balde, partindo do instante atual? Deixa aqui, olha só, vai ficar pingando, ele está na metade, então tem a outra metade para encher. Então ele tem que encher 9 litros, 9 litros. Qual é o tempo que ele leva para encher 9 litros? Ele deu aquela informação. Pessoal, essa parte aqui, os Enems mais antigos caiu bastante. Negócio da injeção, né? Cada gota dá um remédio, uma medicação, cada gota tem tantos ml. Na enfermagem se usa bastante essa parte aí, tá? Então o que acontece aqui? Eu não posso comparar gota com litros, né? Agora, mililitros com litro eu posso, tem que dar uma arrumadinha, né? O mili, olha o prefixo de novo. O que tu tem que fazer? Olhar o vídeo de conversão de unidades, potência de 10, coisa e tal, que é um vídeo só, tem tudo num vídeo só. Então isso aqui vai dar 5 vezes 10 na menos 3, não, isso, litros. Milha é 10 na menos 3, cento 10 na menos 2, micro 10 na menos 6. Se tu souber isso, tu vai resolver a prova do Enem com muito mais rapidez. Então, tu tem que 1 segundo, né, enche em 1 segundo 5 vezes 10 na menos 3 litros. Tu quer encher 9 litros. 9 litros, tu vai achar o tempo, só que esse tempo em segundos, que não vai ser a tua resposta, porque aqui é o tempo em horas. Só que 1 hora é 3.600 segundos. Isso tu sabe lá da física. Tá? Na matemática eu vou explicar como que o professor de matemática explicaria para chegar no 3.600 segundos. Mas a gente usa demais isso na física. Tu tem que saber que 1 hora é 3.600 segundos. Tá? Então olha só o que acontece aqui. Ó. 9 vezes 1, 9. Isso aqui, 5 vezes 10 na menos 3, t. Menos 3t. Então o t vai ser 9 dividido por... Tá certo isso? 9 litros... 1 segundo, 5 vezes 10 na menos 3 litros. Eu tenho que encher 9 litros. São 18, tá? Metade, 9 litros. Tá? Eu acho que está certo. 5 vezes 10 na menos 3. Esse 10 na menos 3 sobe. Isso aqui vai me dar quanto? Vai dar 9 vezes 10 na 3 sobre 5. Então isso aqui vai dar 9.000, 1, 2, 3, dividido por 5, tá? Vamos ver aqui, 1 segundo, 5 gotas. Cada gota, aqui tá errado, ó. Cada gota é 5 ml. 5 gotas vai ser 25 vezes 10 na menos 3. Aqui é 25. Aqui é 25 e aqui é 25. Tá? 25. Então deu 9.000 dividido por 25. Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? E agora? 5 vezes 5. Pessoal, 9.000 dividido por 25 é 5 vezes 5. Dividir um número por 5, tu multiplica ele por 2 e põe uma vírgula. Então vamos fazer aqui, ó. 9.000 dividido por 5 dá 18.000. 18.000. Põe uma vírgula aqui, ó, some o último zero. 1.800 dividido por
5. É isso? Eu estou desconfiado desses valores. 10 na menos 3 é mililitros. 10 na menos 3, sobe 10 na 3. Vamos fazer. 1.800 dividido por 5. Multiplica por 2. 3.600. 3.600 dividido por 5. Daria 360. Tem coisa errada aqui. Oi. É 5 vezes 10 na menos 2 ml. Ah, é 5 vezes 10 na menos 2. Tá, eu estava achando muito rápido o cara encher o balde aqui. 5 vezes 10 na menos 2 ml. Tá? Agora eu vou falar sobre esse senso crítico que eu percebo que está errado o que eu estou fazendo. Tá? Então aqui vai dar 5 vezes 5, 25, vezes 10 na menos 2. O milho é 10 na menos 3 litros. Isso aqui vai dar 10 na menos 5. Pessoal, 10 na menos 5, ó, 10 na menos 5. Isso vai dar 10 na menos 5 e aqui vai dar 10 na 5. Foi bom acontecer isso. Então 3, 4, 5. Aqui vai ter mais 2 zeros. Aqui vai ter mais 2 zeros. Aqui mais 2 zeros e aqui mais 2 zeros. 36.000 segundos. Agora sim. Assim, ó, por que eu percebo que eu estou errando o exercício? Né? Por que eu percebo? Isso é mais difícil para a idade de vocês do que para a minha, né? Então a gente tem uma ideia prática, né? Eu estava chegando aqui em 360 segundos. Uma hora é 3.600 segundos, né? Então o balde pingando em meia hora não vai encher, tá? Então é muito pouco tempo. Então eu sei que o tempo tem que dar maior. Então o que vai acontecer aqui? O tempo vai ser, quanto é que deu lá no final? 36.000 segundos, ó, 36.000 segundos. Isso está coerente com a realidade, ó. Uma hora equivale a 3.600 segundos. 36.000 segundos é 10 vezes maior. Eu vou chamar de X aqui, ou T. Vou chamar de T. Então, T vai dar 36.000 dividido por 3.600. Isso aqui vai dar 10 horas. Pessoal, se uma torneira ficar pingando, tu não vai encher o balde muito rápido. Isso aí vai passar a noite inteira enchendo o balde. Então, 10 horas está coerente. 8 horas, 12 horas, 5 horas eu aceitaria. Mas eu não posso aceitar que ficar pingando, né, e meia hora encher o balde. Né? Por isso que eu falei assim, ó, tem coisa errada. Pelas potências de 10, por isso que a potência de 10 está ligada à ordem de grandeza. Pela ordem de grandeza a gente percebe se está errando ou não. Tá? Então 10 horas seria a resposta correta. Tá? Cadê 10 horas? 10 horas, 1 vezes 10 na 1. Tá? Tá na notação científica. Ó. 1 vezes 10 na 1 horas, resposta letra B de Brasil. Bom, esses 3.600 segundos eu vou comentar para vocês. Tá? Na física a gente já sabe. E o que acontece? A gente não pode ensinar de maneira separada. A matemática aqui, a física ali. Queria eu saber química, né? Queria eu saber biologia, para poder, muitas coisas, a gente pegar um atalho maior, né? Mas essas outras duas áreas eu não sei. Então, o que acontece aqui? Ó? No caso da matemática, se a gente visse matemática pura, uma hora é 60 minutos, nós sabemos, né? Mas nós sabemos que um minuto corresponde a 60 segundos. 60 vezes 60 dá os 3.600 segundos, tá? Mas para nós não interessa, a gente já sabe lá na física, tem que usar toda hora, que uma hora é 3.600 segundos, tá? É a questão de número 37, tá? Às vezes a gente vai fazer mais rápido e acaba se atrapalhando. Claro. Oi, fala. Da onde saiu aquele 25? Assim, ó, cada segundo cai 5 gotas. Ó, cada segundo... Então, vamos, a pergunta, quem que perguntou aí? Ó? Vou fazer aqui a explicação, ó. Tu marca no relógio 1 segundo. 1, 2, 3, 4, 5 gotas. Tá? Em 1 segundo cai 5 gotas. Foi a Esther que perguntou? Sim. Tá, Esther, em 1 segundo cai 5 gotas. Só que cada gota tem 5 vezes 10 na menos 2 ml. 5 vezes 10 na menos 2 ml. 5 vezes 10 na menos 2 ml,
5 vezes 10 na menos 2 ml e 5 vezes 10 na menos 2 ml. Isso aqui foi o que aconteceu em 1 segundo, ou seja, em 1 segundo caiu 5 mais 5, 10, 15, 20, 25. 25 vezes 10 na menos 2 ml, tá? Eu fiz direto, mas a ideia é essa. Pegou, Esther? Sim, entendi. Tá? Então o que tu vai fazer? Tu sabe que em 1 segundo cai 5 gotas, mas dentro de cada gota tem 5 vezes 10 na menos 2 ml. Isso vai dar 25 vezes 10 na menos 2 mililitros. Mili é o prefixo 10 na menos 3, tá? Então, assim, ó, o que a gente vê? Tem exercício que não é difícil, mas essas conversões de unidades é fácil da gente se atrapalhar. Vocês veem me atrapalhar aqui, não tem problema nenhum. E essa aula vai pro ar, tá? Muita gente vai ver essa aula aí, vai ver eu me atrapalhando, mas isso aí faz parte da prova. Por isso que eu quero fazer aquele projeto de gravar a questão comigo já estudada. Eu estudar antes a questão, eu não vou ter esse tipo de erro. Mas daí, para termos de treinamento, né, eu não acho tão eficiente como a gente faz aos sábados. Vocês vão ver aqui, a gente vai discutir, né, a Bruna vai dizer, ó, eu pensei de tal jeito, eu eliminei isso e aquilo, isso aí é o que acontece na realidade da prova, tá? Então nós temos a questão 37 resolvida, a Esther com uma dúvida ali, eu mostrei que em 1 segundo cai 5 gotas e dentro de cada gota tem 5 vezes 10 na menos 2 ml, dá 25 vezes 10 na menos 2 ml por segundo, tá? Essa é a ideia, tá, Esther? Questão 37, eu vou apagar, vou deixar vocês tirarem um print que eu ocupei muito o quadro nessa questão, para a gente fazer a 38. Hoje a gente tem que acabar essa prova. Questão número 38, né? 38? É, 38. Vamos ver o que a gente tem na questão 38. Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros da sua casa. Então o cara sai de casa, vamos fazer uma casinha aqui, e aqui é o destino dele, tá? Vou botar assim, destino, tá? Isso aqui tem 500 quilômetros, 500 quilômetros. Bom, vamos lá. Sua moto consome 5 litros de gasolina a cada 100 quilômetros rodados. Ó, outra questão aí de combustível, tá? Bastante questão envolvendo essa parte aí prática, né? Então ele vai de moto e a moto dele, ele faz 5 litros, ele gasta 5 litros para andar 100 quilômetros, certo? E o tanque da moto tem 22 litros. Vamos ver se ele consegue chegar no destino direto, né? Tem 22 litros. Quantos quilômetros ele vai fazer? Vou botar D de distância. Qual é a distância que ele vai andar com a moto dele sem abastecer? 5D é igual a 22 com 2 zeros, 2.200. Pessoal, 2.200 dividido por 5, dividir por 5 tu dobra o número. Daria 4.400. Só que tu vai botar uma vírgula aqui, vai dar 440 quilômetros. Tu não chega no destino, tá? Então ele vai encher o tanque da moto, ele não vai chegar, não vai andar 500 quilômetros, tá? O meu carro, por exemplo, ele faz em torno de 600 quilômetros, né? Se eu encher até a boca aqui de Rio Grande, eu consigo viajar aí uns 600 quilômetros, tá? Então isso é uma ideia que a gente tem quando vai viajar, né? Ah, vamos fazer compra no Chuí, né? Ah, um tanque dá para ir e voltar? Dá, 600 quilômetros, dá. Tu dá uma voltinha lá, até dá para ir e voltar. Daí tu vê o preço lá no Chuí, se vale a pena abastecer pelo preço daqui de Rio Grande. Ah, a gasolina lá tá cara. Tu vai com tanque e volta com o mesmo, tá? Só que a estrada não tem posto, tu tem que fazer o cálculo bem certo, né? Tem que ter confiança. Mas é mais ou menos isso a situação prática. Pelo mapa observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para abastecimento chama Estrela, a 80 quilômetros do seu destino. Então o destino está aqui, ó, 80 quilômetros antes, ó, 80 quilômetros antes, ele tem o posto Estrela. Vou fazer uma estrelinha aqui, ó.
Então ele tem ali o posto Estrela. Posto Estrela, certo? Bom, ele chega até o posto, esse último posto, já vou começar a pensar, né? Bom, quanto que tem daqui da casa dele até o posto? Se é 500, 80 antes tem o posto, tem 420, né? 420 quilômetros. A moto dele com tanque cheio anda 440 quilômetros. Então ele chega ao posto Estrela. Olha lá, ele chega até o posto Estrela. Bom, vamos ver o que diz a história aqui. Ele fica 80 km do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio, que a gente já calculou ali, né? E planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento. Uma na ida, claro que não chega até o destino, tem que abastecer essa na ida, né? E outra na volta. Claro, tem que na volta, tem que chegar ali e abastecer para voltar, né? Ambos no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, ó, ele vai falar no abastecimento de ida, que ele tem que parar, ele não chega no destino sem abastecer. Ele deve considerar também combustível suficiente para se deslocar 200 quilômetros no seu destino. Aqui no seu destino ele vai andar mais 200 quilômetros. Então ele vai para uma cidade e lá dentro da cidade ele vai andar 200 quilômetros. A quantidade mínima de combustível em litros que o motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento. Pessoal, ele tem que reabastecer 2 vezes, porque uma vez ele saiu com o tanque cheio. Ele não chega no destino, então não adianta ele abastecer para ir, andar dentro da cidade e voltar, porque não faz uma viagem inteira com tanque, então tem que abastecer 2 vezes. Ele quer saber na primeira vez quantos litros, ó, no primeiro abastecimento, quantos litros ele tem que ter no mínimo, tá? Então, vou botar assim, volume mínimo que ele tem que abastecer. O que ele tem que fazer? Ele tem que andar 80 quilômetros, vamos ver aqui a distância que ele tem que andar. Ele tem que andar 80 quilômetros até o destino, mais 200 que ele vai andar lá dentro, e ele tem que voltar ao posto Estrela, porque diz que ele vai abastecer só no posto Estrela. Então ele anda 80 até a cidade, anda 200 lá dentro e mais 80 quilômetros para voltar até o posto Estrela. Então a distância que ele tem que botar combustível para andar, 360 quilômetros. 360 quilômetros. Bom, eu vou fazer o cálculo de quantos litros eu vou colocar para os 360 quilômetros? Não. Aí é o detalhe desse exercício. Ele abasteceu na saída, saiu de tanque cheio, ele saiu com 440 litros. 22 litros, olha só, ele saiu com 22 litros, que ele podia andar 440. Quando ele chegou no posto Estrela, ele tinha andado 420. Então no tanque tinha 20 litros ainda, 20 quilômetros para andar, tá? Os quilômetros estão relacionados com os litros. Ele tinha gasolina para andar mais 20 quilômetros. Ele saiu com o tanque cheio, 22 litros. Ele consegue andar com isso 440 quilômetros. Mas o posto não está 440, está 420. Então ele tem combustível dentro da moto para andar 20 quilômetros. E ele tem que abastecer para andar 360. Mais 20 ele já tem. Então eu vou descontar 20 quilômetros. Então eu tenho que botar combustível para 340 quilômetros. Isso corresponde a que volume de combustível? É o mínimo. Ah, mas se ele botar mais, botar de 360, não faz mal. Vai sobrar gasolina. Ele vai botar para chegar seco no posto. Tá? Isso nunca se faz, né? Só em problema de Enem. Tu nunca vai botar para chegar exatamente, né? Eu faço uma conta assim, ó. Eu abasteço toda semana em São Cepé. Então eu tenho que botar combustível aqui para mim ir até Santa Maria, andar dentro de Santa Maria, mesmo esquema aqui, ó. Andar dentro de Santa Maria, que consome mais combustível, e voltar até São Cepé. Daí eu abasteço ali, porque daí eu abasteço o preço lá. Tu vê aqui, não sei quanto é que tá a gasolina, 6 e não sei quanto. Lá tá 5,90 e poucos, não tá 6 ainda. Daí eu encho o tanque, eu faço a viagem e ainda ando com essa gasolina aqui, tá? E depois eu ponho a gasolina mais cara aqui, que acaba compensando, né? Então o que acontece aqui? Eu tenho que fazer esse cálculo. Eu tenho que ter para ir até andar e voltar até uma parte para me abastecer. É quase o mesmo problema que eu tenho aqui.
Então eu vou fazer como? A referência é esta, a minha moto faz 5 litros de gasolina, faz 100 quilômetros. 5 litros faz 100 quilômetros. Eu preciso de 340 quilômetros. Eu jamais faria esse cálculo aqui, né? Dá qualquer zebra, o cara fica antes do posto. Tá? Qual é o volume que eu vou precisar aqui? Já vou cortar um zero aqui, eu vou ficar com 10V, é igual a 34 vezes 5. Se fosse vezes 10, seria 340. A metade, 170. 170. Corta um zero de cada lado, o volume é 17 litros. Até faria esse cálculo, colocaria 20 litros, né, por segurança. Tá? Então nós temos aqui 17 litros, resposta C de Canadá. Resposta C de Canadá, tá? Então exercício praticamente com regra de 3, tá? Tu saber que a tua moto cheio, com tanque cheio, anda tantos quilômetros, quantos quilômetros eu tenho que ir e voltar para reabastecer e aplicar a regra de 3 novamente para saber quantos litros de combustível que eu preciso. É um exercício intermediário, porque não é difícil, mas é muito fácil de tu errar um cálculo aí na hora da interpretação. Um exercício de interpretação, praticamente. Bom, vamos para o 39. Para chegar à universidade, eu acho que tem tabela, esse aqui tem tabela. Vamos fazer a tabela antes aqui, para a gente não perder muito tempo. Senão, eu leio, faço a tabela e já esqueço que eu li, né? Então, e na prova a tabela está pronta, né? Então vamos colocar aqui velocidade média, tá? As velocidades médias, tem um negócio aqui segunda, até sábado. Assim, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Tem uma tabela aqui. E aqui a velocidade média, vou botar assim, velocidade do ônibus e velocidade da bicicleta, velocidade da bicicleta, tá? Tudo em quilômetros por hora, tá? 9, 20, 15, 12, 10 e 30, se eu errar um valor, vocês gritem aí. 15, 22, 24, 15, 18 e 16. Bom, vamos lá então. Vamos ler para ver o que diz aqui. Para chegar à universidade, o estudante utiliza metrô e depois tem duas opções, tá? Seguir num ônibus percorre 2 quilômetros ou alugar uma bicicleta ao lado da estação no metrô, seguindo 3 quilômetros pela ciclovia. Deixa eu ler de novo qual é a história aqui. Para chegar à universidade, o estudante utiliza um metrô e depois duas... ele anda no metrô e depois, outra parte do trajeto, ele vai pegar ou o ônibus ou a bicicleta. Seguir de ônibus percorrendo 2 quilômetros, então... 2 quilômetros de ônibus. O ônibus é 2 quilômetros que ele anda, certo? E de bicicleta, ele anda 3 quilômetros. 3 quilômetros de bicicleta, tá? Porque vai na ciclovia, deve fazer mais volta a ciclovia, ele anda uma distância maior. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta no seu trajeto metrô universidade. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? Então, assim, o que está acontecendo aqui? Ali é a velocidade que ele pode imprimir. Então, cada dia diferente tem velocidades diferentes. Então, vai dar tempos diferentes. E quer saber quais os dias que ele vai levar menos tempo de bicicleta. Traduzindo, foi o que eu entendi. Vamos ver aqui. Olha só. A pergunta, a fim de poupar tempo no deslocamento, então, que é menor tempo. Para a universidade, em quais dias o aluno deverá pegar a ciclovia. Então, o exercício já está me dizendo que tem dias que ele chega mais rápido indo de ônibus e tem dias que ele chega mais rápido indo de bicicleta. E quer saber quais dias que ele chega mais rápido. Vou botar assim, mais rápido de bicicleta. Bicicleta. Bom, é o tempo, né? Como é velocidade média, eu posso usar aquela formulazinha, Deus vê tudo, lá na física. Deus vê tudo. Então, o tempo é a distância dividido pela velocidade.
Então eu vou relacionar tempo, velocidade, e eu vou ver qual que dá menor na bicicleta. Então o tempo, a distância é 2 sobre 9, que é a velocidade. 1 nono. Aqui, vou fazer todos aqui, ó. 2 por 20, 2 por 15, 2 por 12, 2 por 10 e 2 por 30. Simplificando, 9 é ímpar, não dá. 1 sobre 10, aqui é ímpar também, não dá. 1 sobre 6, 1 sobre 5 e aqui 1 sobre 15. E a bicicleta, a distância pela velocidade, a distância é 3. 3 sobre 15, divide por 3 dá 1 quinto. 3 por 22 não dá, 3 por 24 não dá, 3 por 15 aqui também dá 1 quinto, certo? 3 por 18 dá 1 sexto, 3 por 16 também não dá. Bom, esses dois aqui eu já bati o olho aqui para fazer, ó. Já bati o olho nesses dois para fazer aqui, ó. Olha só, nesses dois aqui, ó. 1 quinto e um sexto. Qual o tempo que é maior? Pessoal, quanto menor o número na divisão, maior é. Então aqui a bicicleta deu maior, a bicicleta deu maior. Não é o que eu quero. Ó. Então essa tá fora. Quinta-feira não pode ter na resposta. 1 quinto é maior que 1 sexto. Se tu quer fazer rápido, porque tu precisa de segurança, tu faz assim, ó, 1 sexto e 1 quinto. Ó. 1 sexto e 1 quinto. 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 6 vezes 1 é 6. 6 é maior do que 5, então 1 quinto é maior do que 1 sexto. Aquela técnica que a gente usa para comparar rápido. Aqui, ó, sexta-feira, 1 sexto é menor do que 1 quinto. Aqui serve, ó, sexta-feira serve, ó. Na resposta tem que ter sexta-feira. Bom, não tem outra coisa para comparar, deixa eu ver. Não tem. Mas aqui, ó, 15 e 16 é quase igual, mas 3 é bem maior. Então aqui não serve também, o sábado não serve também. Tá? Dá para ver ali que 3 sobre 16 é bem maior do que 1 sobre 15. 15 para 16 é quase igual, né? E o 3 é 3 vezes maior. Também não dá. Vamos ver aqui. Vamos na segunda-feira aqui, ó. 2 nonos e 1 quinto. Pessoal, como é que a gente faz? Multiplica de baixo para cima. 5 vezes 2, 10. 9 vezes 1, 9. 10 é maior do que 9. Então isso aqui é maior do que isso. Então aqui serve, ó, a bicicleta tem o menor tempo, a segunda serve também. Aqui, 1/10, vou fazer aqui, ó, 1/10 e 3 sobre 22. 22 aqui e aqui dá 30. Ó, 30 é maior que 22, 3 sobre 22 é maior do que isso. Não serve. Eu quero o menor tempo de bicicleta. Agora, na quarta-feira aqui, ó, 2 sobre 15 e 3 sobre 24. Eu vou fazer aqui, ó, 2 sobre 15 e 3 por 24. 24 vezes 2, 48. 15 vezes 3 dá 45. 48 é maior que 45. Olha como o tempo da bicicleta é menor. Aqui serve também. Então a resposta aqui, ó, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Tá? Sem aquele nosso esqueminha de comparar frações, ficaria bem difícil, né? Teria que fazer continha por continha ali. Então a gente tem aqui segunda, quarta e sexta. Resposta C de Canadá, tá? Eu acho que do jeito que a gente faz não é uma questão difícil, mas se tu usar a prática tradicional da matemática, tu vai sofrer. Imagina tu fazer 2 dividido por 9, a conta. 1 quinto tu faria, né? 0,2, né? Depois 1/10 também, 0,1, mas 3 dividido por 22, 3 dividido por 22. Mesmo que seja uma casa depois da vírgula só para comparar, levaria bastante tempo. Conseguimos eliminar algumas coisas aqui, tá? Eu acho que... Bruna, tu fez mais ou menos assim? A Bruna gosta de fazer por eliminação. Deixa eu achar que a minha prova está diferente. Sim. Não, a ordem é diferente. Mas é por aí, né, Bruna? Eu acho que não... Normalmente vai ficar bem riscado essas minhas questões também. Não, ficou feio no quadro aqui, mas faz parte. Bom, vamos seguir, vamos para 40. Estamos num ritmo legal. Tire um print aí. Depois vai estar tudo gravadinho, tá? Eu já subo a aula em seguida aí para vocês. Então lá, 39, vamos para 40.
eu fiz bastante cálculo, mas não tanto porque eu fizemos assim, as primeiras opções era segunda e terça, né? Aí eu vi que estava mais fácil cálculo, era fazer segunda. Aí eu vi que era segunda, eliminei B, e E. Aí ficava entre quarta e quinta, porque sexta eu tinha nas duas opções. Aí eu fiz quarta e quinta, que estava mais fácil de fazer na hora da prova, e marquei sexta. Sim, eu não estava com a folha na mão, não estava com as alternativas, né? Então esse tipo de eliminação eu não consegui fazer. Tu viu que tu conferiu a primeira e tu viu que a segunda e a terceira era a mesma alternativa. Então não te interessou. Então com a segunda, fazendo a primeira e a segunda alternativa, tu já descartou e achou a resposta, tá? Na prova eu estaria com as alternativas na minha frente e de repente eu perceberia isso aí, tá? Eu sem as alternativas eu tive que comparar só na tabela, tá? Mas boa. Tudo isso a gente tem que observar para ganhar tempo, né? Então vamos lá. Questão número 40. Estamos indo bem. Questão número 40. Tem uma tabela também. Tá? Questão número 40. Internet, mensalidade escolar. Vamos botar aqui internet, mensalidade escolar e mesada do filho. Vou botar só mesada aqui. Tá? Então nós temos uma tabelinha pequena aqui de R$120 de internet, 700 mensalidade escolar e 400 aí. Bem dentro da realidade, tá? Bem dentro da realidade. Só que meu filho não ganha mesada. Tá? O quadro representa os gastos mensais em reais de uma família com internet, mensalidade escolar e mesada de filho. No início do ano, a internet e a mensalidade escolar tiveram acréscimos. Então é um exercício de acréscimo, de aumento. Aumento e desconto, que a gente vê lá na aula de porcentagem, né? Tá? Acréscimo respectivamente a 20 e a 10. Tá? Então aumentou 20 na internet, mais 20%. Eu vou botar aqui em vermelho, aqui, ó. Aumentou mais 20%. E a mensalidade escolar mais 10%. Tá? Já vou usar a tabela aqui. O que a gente pode riscar nas tabelas, que a gente tem pouco espaço na prova. Fica legal, tá? Necessitando manter o valor da despesa mensal total, então não pode passar daquele orçamento, né? Com os itens citados, a família reduzirá a mesada do filho. Qual será a porcentagem de redução na mesada? Olha só, como subiu a internet e a mensalidade da escola, a gente vai baixar. Aqui subiu e aqui a gente vai baixar a mesada para manter o mesmo custo, tá? Isso numa família acontece seguido, né? Às vezes sobe alguma coisa, fala assim, vão dar uma chorada, vão ligar para a operadora lá do telefone, não quero mais o meu telefone, daí eles vão lá, não, mas vão te dar um desconto disso, que eles não querem perder o cliente, para a gente manter o orçamento. Então a gente tem um orçamento para isso aqui de quanto? Ó, em preto antes, 120 mais 700 mais 400. Eu vou somar isso aqui, ó. Vamos ver aqui, 400 com 700, 1.100, 1.220. Vamos conferir. Pessoal, ó, isso aqui é economia de tempo na hora da prova, fazer cálculos de cabeça. Agora, fazer cálculos de cabeça, tu tem que treinar. Não é só no dia da prova eu vou fazer cálculo de cabeça. Tá? Então, para quem trabalha com calculadora do lado, é perigoso, porque dia na prova tu não vai ter. Tá? Imagina tu fazendo continha, 120 mais 700 mais 400, tu vai queimar o teu espaço de cálculo. Então, olha só, 700 mais 300 daria 1.000, mas é mais 400, 1.100. 1.100 com 120, 1.220. Até aqui está tranquilo. Pessoal, aumentar 20% também. A gente sabe que 10% é só dividir por 10. Então, 10% de 700 é 70. Soma mais 70, vai para 770. Ó. Cálculo de cabeça. Olha só, cálculo de cabeça. Certo? Bom, o que vai acontecer aqui? Ó? 20%? 20 eu não sei, mas eu sei 10. 10% é dividir o número por 10. 20% eu vou dobrar esse número. Então, 10% de 120 seria 12. 20% é 24. Então, eu vou somar mais 24 aqui. Já vou somar aqui mesmo. Vai dar 4, 4, 4. 144. Tá? 144.
Bom, 144 de internet, botar assim, ó, a internet mais mensalidade escolar, isso não vou fazer na prova, né? Só para mostrar para vocês, mais a mesada tem que continuar 1.220. A internet passou para 144, a mensalidade 770. A mesada é X, isso aqui vai dar 1.220. X é igual a 1.220, vou somar esses dois aqui, ó. 4, 7 com 4 dá 11, vai 1, 8 mais 1, 9. 1.220 menos 914. Dá para fazer de cabeça? Dá, tá? Põe 920 aqui, tá? Vai dar 300, né? Mas é 316. Vou ser sincero, eu não fico seguro disso, tá? Eu não fico muito seguro. Ó, 1.220, o que é? Como? Eu considerei, tá, você quer aumentar 20% da internet, né? 24 e 70. Diminui lá. Aí eu peguei e diminui. Tá aqui, ó. Muito boa. Olha o que a Bruna fez. Subiu 24 na internet, desconta 24 da mesada. Porque a mesada do filho que vai pagar esses aumentos. Tá certo o raciocínio da Bruna? É outro raciocínio. Olha lá, 20% a mais de internet, matou a pau, Bruna. 24, desconta 24. 10% vai aumentar mais 70, diminui 70. Tá? Eu até vou fazer a conta aqui, ó. Tá? 0 menos 4 dá 6. Ficou 39. 37, 30. 13, opa, peraí. 94, 306. Ó, eu errei conta aqui. 306? No caso, a pergunta é qual será a porcentagem de redução da mesada? Sim, sim. É 100%. O 94 vai ser a redução. Seria a redução de 24 mais 70. É o percentual de redução. Melhor ainda, melhor ainda. Ó, a pergunta é o percentual da redução. Redução. Então, reduziu quanto a mensalidade do cara aqui? Não precisa nem fazer essa conta aqui, né? Que a Bruna está dizendo que não precisa nem fazer essa conta. Reduziu R$ 94. R$ 400 era 100%. 100%. Eu vou botar aqui. R$ 400 era 100%. Reduziu. A pergunta é qual é o percentual da redução? Reduziu 94, isso vai dar X%. Então vai dar 400x é igual a 94 com 00. Corta 2 aqui. O x vai ser 94 por 4. É dividir por 2 duas vezes. Como é que a gente faz 94 por 2? Ó, 90 é 45. 4 é 2. Dá 47. Divide por 2. 40 é 20. 7 é 13,5. Vai dar 23,5%. Vê se tem essa alternativa aí. 20. Se fosse 100, seria 1 quarto, e 1 quarto é 25, a mais próxima que chega é a B, porque deveria ser um pouquinho menos que 25%. Sim, se fosse 100 por 4, 25, não precisaria fazer a conta. Próximo de 25, né? 30 não pode ser, né? Porque tem que ser menor do que 25. Né? Menor do que 25 é 23,5 ou 15, 15 está muito afastado. B. Bruna, tu me salvou aqui, ó. Olha só, eu não preciso nem fazer esse cálculo aqui, ó. Pessoal, esse cálculo aqui não precisaria aqui, a gente fez. Isso aqui é o que sobrou da mesada dele, mas aqui é o percentual de redução. O que eu iria fazer depois? Eu ia fazer 400 menos 306, que daria os 94 aqui, e daqui eu iria para a regra de 3. Então a Bruna teve um raciocínio bem melhor. Tá? Ela viu o que aumentou na internet, desconta na mesada. O que aumentou na escola, desconta na mesada. Então vai ter que descontar 24, que é os 20% da internet, vai ter que descontar 70, que é os 10% da mensalidade escolar. Então reduziu 94. Isso é 100%, 94 corresponde a quantos por cento? Em torno de 25, né? Quase um quarto aí reduziu a mesada do guri aí. Tá? Então 23,5. Muito boa, Bruna. Muito boa. Isso aí. Olha, essa foi muito grande. Eu peguei uma lista de ficar só vendo envolvendo porcentagem.
E aí, claro, quanto mais dificuldade eu tinha, mais eu tinha que ficar pensando. Então eu errava, eu tentava fazer de novo um jeito mais fácil. E tu lembrar da nossa aula de porcentagem, tu vai ver que eu alerto, ó, tal porcentagem, 1/4 é importante, 3/4 é importante, né? 1/10 é importante, que é 10%, que tem a questão do garçom, 10% a mais, né? Ah, eu falei do garçom, mas aqui apareceu na mensalidade escolar, 10%, aplica. Então isso aí, esse treino que faz a diferença, né? Tá? Vamos para 41, que estamos quase chegando no fim. Vamos rezar que sejam curtas as últimas 5 aí. Questão número 41. Pergolado é o nome que se dá a um tipo de cobertura projetada por um arquiteto, comumente em praças e jardins, para criar um ambiente para pessoas ou plantas, no qual há uma quebra da quantidade de luz, dependendo da posição do sol, e é feito como um estrado de vigas iguais, postas paralelas e perfeitamente em linhas, em fila, como ilustra a figura, tá? Então o material tem na descrição do vídeo aí, né? Quem está vendo o vídeo aí, não está vendo ao vivo, tá? Então eu vou popar aqui um pouco o desenho, tá? Tem um desenho em perspectiva do pergolado, tá? Um arquiteto projeta um pergolado com vãos de 30 centímetros. Então são vigas, né? Então olhando as vigas seriam isso aqui, ó. As vigas seriam isso aqui, ó, mais ou menos. Eu vou deixar uma distância grande aqui entre uma viga e outra para a gente poder trabalhar bem, tá? Diz que existe uma distância entre as vigas aqui de 30 centímetros, tá? Então, entre uma viga e outra tem 30 centímetros, aparece no desenho isso, tá? De modo que no solstício de verão, a trajetória do Sol durante o dia seja realizado num plano perpendicular à direção das vigas. Então o Sol está passando bem em cima, assim, ó. As vigas estão assim e o Sol está passando perpendicular a elas, tá? Então nós temos aqui, na qual, deixa eu ver aqui, perpendicular à direção das vigas. E que o Sol, à tarde, no momento em que seus raios fizeram 30 graus com a posição a pino. Pessoal, o que seria posição a pino? O Sol estaria nessa posição aqui, ó, bem em cima. Bem em cima. Tá? Os raios chegando bem em cima. Tá? Mais adiante, o Sol vai andando, né? Ele vai andando assim, ó. Tá? Então aqui está formando 30 graus com a direção a pino. Ó, 30 graus com a posição a pino gera metade da luz que passa pelo pergolado ao meio-dia. Ao meio-dia, a luz entra nos 30 centímetros. Nesse determinado horário, 30 graus, entra metade da luz, ou seja, isso aqui é sombra. Olha só, sombra. Pessoal, aqui eu tenho uma sombra de 15 centímetros e Sol 15 centímetros, ou seja, entra a metade do Sol do que a pino. Então, meio-dia entra o Sol total ali naquele vão. Conforme vai andando, vai diminuindo, né? E está num horário aqui que vai entrar metade, né? Ó, formando 30 graus com a posição da pino, gerando a metade da luz que passa pelo pergolado no meio-dia. Bom, para atender a proposta do projeto elaborado pelo arquiteto, as vigas do pergolado devem ser construídas de maneira que a altura em centímetros seja mais próxima possível de quanto? Tu quer saber a altura da viga, tu quer saber esse H aqui, ó, esse H. A gente vai trabalhar com esse triângulo aqui, ó, que é um triângulo retângulo. Tu quer saber a altura H, tu sabe que a base da sombra é 15 centímetros, eu quero saber a altura em centímetros, e tu sabe que esse ângulo aqui é de 30 graus, ó. Olha só, a regra do Z, ó, regra do Z, lá da geometria plana, aqui é 30 graus também, ó. Aqui é paralelo aqui, e eu tenho uma transversal entre duas paralelas, os alternos internos são iguais, que a gente chama de regra do Z. Eu fiquei com aquele triângulo. Pessoal, qual relação trigonométrica que eu vou usar aqui? Ó? Eu tenho o ângulo de 30, aqui é o cateto oposto, e eu quero saber o cateto adjacente, que é a altura. Cateto oposto, cateto adjacente, a relação que dá é a tangente. Então eu vou aplicar a tangente aqui, ó. Tangente de 30 graus,
Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Tá? Da tabelinha aquela. Ah, eu não me lembro. Faz seno sobre cosseno. Tangente de 30 na hora do aperto, ó, faz seno de 30 dividido pelo cosseno de 30. Quanto é o seno de 30? Todo mundo sabe que é 1/2. E o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Tá? O seno, como é que a gente faz o seno? Raiz quadrada de 1, 2, 3 sobre 2. E o cosseno, raiz de 3, 2, 1 sobre 2. O primeiro é o 30, 45 e 60. Tu quer o seno de 30, tá aqui, ó, raiz de 1 sobre 2, eu botei lá 1/2. Tu quer o cosseno de 30, 30, 45, 60. De 30 tá aqui, ó, o primeiro, raiz de 3 sobre 2. Pode ser. Eu já sei que a tangente é raiz de 3 sobre 3. Bom, o cateto oposto ao ângulo é 15. E o cateto adjacente é a altura. Então aqui eu vou passar a altura multiplicando aqui, ó. H é igual a 15 vezes 3 dividido por raiz de 3. Bom, esse raiz de 3 eu vou ter que multiplicar, racionalizar, raiz de 3 em cima e embaixo. Bom, esse raiz de 3 vezes esse raiz de 3 dá 3. Eu corto com esse 3 aqui, por isso que eu já não fiz a conta. Então eu fiquei que a altura dessa viga vai ser 15 vezes raiz de 3. 15 raiz de 3. Ó, não tem 15 raiz de 3, então vou ter que fazer a conta. Raiz de 3 é 1,73. Se fosse 1,5, seria mais 7,5. Daria 22,5. Isso aí dá coisa de 25, mais ou menos. Coisa de 25, 26. No olhômetro, 26, se eu estivesse no fim da prova. Como a gente não está no fim da prova, a gente vai fazer isso, né? Eu chutaria 25, 26, né? Agora eu faria aqui 1,73 vezes 15. 1,73 vezes 15, que não é uma conta difícil, porque é a tabuada do 5 e do 1. Ó. 5 vezes 3 dá 15, vai 1. 35, 36, vai 3. 5, 1, 3, 8. Dá o espaço aqui. 1 é só repetir. 3, 7, 1. Ó. Já está aqui a resposta. 5, 9, 15, 2. 25, 95. Ó. 25, 95. Ou seja, a altura é 26 centímetros, deve dizer aproximadamente. Ó, mais próxima, resposta C de Canadá. Resposta C de Canadá. Tá um exercício aí de trigonometria, né? A gente vê que a trigonometria ela é discreta na prova do Enem, tá? E sempre cobrando as relações bem básicas de trigonometria, tá? Então, questão 41, tirem print do quadro para a gente já ir para a nossa reta final. Fala. Do Enem. Por exemplo, essa questão eu consegui fazer na do SAS, na do Enem. Só que na do SAS eles já pedem relação trigonométrica, eles envolvem mais outras coisas que fica mais difícil, porém fica melhor bem treinado. Sim, o Enem ele cobra muito a parte mais fundamental da trigonometria, né? Eu fiz um vídeo de trigonometria, eu fiz assim, ó, foi até gozado. Foi quando eu parei de fazer os vídeos por causa do Covid, né? Daí eu fiz trigonometria parte 1. E a minha ideia é parte 1 e parte 2, eu ia tentar fazer em 2 vídeos, né? A parte 2 tem uma parte que cai no Enem, tá? Que é a função modificada, aquele y é igual a mais b, seno, cosseno de c, x mais d, né? Que é o movimento da curva, amplitude da curva, coisa e tal. E daí eu parei de gravar, mas naquele vídeo tem quase tudo que tu precisa para o Enem, né? Que é trigonometria parte 1, tá? Porque no Enem ele não cobra arcos duplos, né, esse tipo de coisa, então dá para o cara se virar bem na trigonometria. Bom, vamos para 42. Que o tempo passa. Pensei que a gente ia terminar bem mais cedo hoje, mas não confere. Vamos lá, 42. Os gráficos, vamos ver os gráficos aqui. Deixa eu fazer um esboço dos gráficos para a gente não perder tempo aqui. Peças produzidas, vou chamar só de peças aqui. Tem cinco situações.
em barra aqui. Tá, é só esboço, não está em escala aqui o meu desenho aqui, para a gente não perder tempo aqui. 800, 1000, 1100, 1800 e 1400. E aqui horas trabalhadas. Vou chamar só de horas aqui o gráfico. Nesse dia aqui são 4, 8, 5, 9 e 10 horas. Ficou bem torto o meu gráfico aqui, vamos dar uma melhorada aqui, só para não ficar tão feio. É um esboço, mas também não precisa ficar feio. Vamos ver o que diz aqui, ó. Terminando. Os gráficos representam a produção de peças, tá ali o gráfico de cima, em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de 5 dias. Então, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, 5 dias. Sempre vem 5, né? Porque são 5 alternativas. Tá? Em cada dia, o gerente de produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizar no modelo nos próximos períodos. Então, cada dia tem uma estratégia de trabalho. Tá? Sabendo-se que, nesse caso, quanto maior for a razão, tanto que é a maior razão, é um exercício de razão, maior razão. Quanto maior a razão, entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência. Então, vou chamar de eficiência é a razão. Entre o número de peças, ó, eu vou dividir peças por horas, tá? Que é a maior razão. Então, a gente vai fazer para cada um. Olha só, vamos fazer do primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. 1, 2, 3, 4, 5. É peças por hora. Vai dar 800 por 4. Ó, 800 por 4. O segundo, 1000 por 8. 1000 dividido por 8. Terceiro, 1100 dividido por 5. 1800 por 9. 1800 por 9. E 1400 por 10. 1400 por 10. Bruna, geralmente compara isso aqui, tá? Mas os números estão muito bons de fazer a conta, tá? Já vou cortar aqui, ó, deu 140 esse aqui, ó. Tá? Aqui não. Aqui, dividir um número por 100, dobra. 2.200, põe um zero, dá 220. Aqui, 800 por 4, 8 por 4 dá 2, dá 200. 1000 por 8, 1000 por 4, 8 é 4 vezes 2 lá embaixo. 1000 por 4 dá 250. A metade de 250, 125. Esse está fora, esse está fora, esse está fora. Só tem essa conta para fazer. Ah, não, dá para fazer aqui, ó. 18 por 9 dá 2, dá 200. Então tá aqui, ó, resposta 3, provavelmente letra C. Tá? Então o exercício que a gente está acostumado a fazer, mas o cara que fez isso aqui é um cara consciente, ele só quer saber se tu sabe fazer a maior razão. Sabe fazer razão, tá? Ele não está te cobrando aqui tu ser uma calculadora, tá? Então aqui, resposta letra C de Canadá. C de Canadá, eu não botei aqui o número do exercício. Esse é o exercício 42 do nosso material, que está aí na descrição do vídeo, né? Vamos para a questão número 4.3. 4.3. Também tem os gráficos aqui em perspectiva. Não vou fazer eles em perspectiva aqui, tá? Eu vou fazer aqui uma escadinha, tá? 200. Perfume 1, tá 1 aqui. 170, o 2. 150, o 3. 100, o 4. E 80, o 5. E nós temos aqui um gráfico de pizza. Vamos fazer mais ou menos aqui. Perfume 1, 13%. Perfume 2, 10%. Tá? Só um esboço da questão, agora a gente vai ler. 3, 16%. Perfume 4, 29%.
E o perfume 5, 32%. Vamos lá, vamos para a questão agora. Tá aqui. O gerente de uma loja de cosméticos colocou à venda 5 diferentes tipos de perfume, tendo em estoque nas lojas as mesmas quantidades de cada um deles. Tá? Então tem 5 diferentes tipos de perfume. O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registros gráficos descrevendo os preços unitários de cada perfume em reais. Tá? Então o preço, primeiro é o preço, né? Aqui o preço. Tem perfume aqui de R$200, de 150, de R$80, esse é o preço. Tá? O setor de controle de estoque encaminhou ao gerente registro dos preços unitários de cada perfume em real e a quantidade vendida em percentual ocorrido no mês de novembro. Bom, o que acontece? Tem o preço dos perfumes, mas tem perfume que tu vende mais, outros menos, uns por causa do preço, outros por causa da qualidade, tá? Então tem vendas diferentes. Ali o perfume 1, por exemplo, é bem caro, mas 13% só compraram o perfume 1. Em compensação, mais vendido ali é o perfume 5, ó, pelo preço, ó, né? 32%. Então o mais barato vendeu mais. Então provavelmente ele queria saber onde ele está ganhando mais, né? Vender mais barato uma quantidade maior ou vender mais caro por uma quantidade menor? Dada a chegada do fim do ano e o aumento das vendas, o gerente pretende aumentar a quantidade estocada do perfume do tipo que gerou maior arrecadação em espécie, em reais, no mês de novembro. Nessas condições, qual tipo de perfume deverá ter maior reposição no estoque? Então, o que o gerente quer? Ele quer saber onde ele ganhou mais. Eu vendendo perfume caro e vendendo menos ou vendendo aquele perfume barato com uma quantidade maior? Para isso eu vou multiplicar. Né? Aqui dá 100%, provavelmente. Eu não vou somar isso aqui, né? Aqui dá quase 30, 60, tem que ter uns 40 aqui. 10, 20, 30, 40. Dá 100%. Então é como se fosse 100 perfumes. 100 perfumes. Então significa de 100 perfumes, 13 que foram vendidos, dos 100 perfumes vendidos, 13 foi do tipo 1, 10 do tipo 2, até chegar nos 100 perfumes. Então se eu multiplicar, olha só, o 1, eu vendi 13 perfumes, tá? A R$200. Vai dar 26, né? 13 vezes 2, 26, com 2 zeros, R$2.600. O perfume 2, eu vendi o 2, 10 perfumes a 170. 10 vezes 170. Pessoal, isso está fora, não preciso nem fazer a conta. Porque é a maior. Olha só, esse número é maior e esse é maior. Ó. Então o 2 está fora. O 3 está ganhando 1. O 3, eu tenho 16 perfumes a 150. Aqui é menor, mas aqui é maior. Esse eu vou ter que fazer essa conta aqui, né? 16 vezes 15, ó. 16 vezes 15 dá 30, vai 3. 5 vezes 1, 5. 8, 6 e 1, 0. 8, 14, 240. 2.400. Está fora também, tá? Perfume 4. Eu estou de olho no último lá. R$100. Ó, é menor aqui, mas o perfume 4 vendeu 29. 29 com 2 zeros. 2.900. Ó, bateu o perfume 1, ó, que era 2.600. Bateu o perfume 1. E o último perfume, o quinto, ele é R$80, mas ele vendeu 32. 32 a R$80. Põe um zero aqui, 32 vezes 8. 32 vezes 8 dá 16, vai 1. 8 vezes 3, 24, com 1, 25. Ó. 25, 6. R$2.560. Não bateu o perfume 4. Tá? Então o perfume que mais rende, que mais entra grana para a empresa, é o perfume de número... Opa, troquei as letras aqui. Ó. Aqui é 4 e aqui... Não, tá certo. Aqui é 4 e é 5. É o perfume 4. Provavelmente é a letra D de Dinamarca. Vamos ver aqui. Perfume 4, letra D, de Dinamarca. Tá? Agora vamos para as duas últimas questões. Tá? Temos 15 minutos de aula aí. 42, 43. Tá? Nenhuma das duas difícil. Então o gráfico assusta muita gente. E olha só, a questãozinha de gráfico bem tranquila as duas. Tá? Tiraram o print? Vamos para 44.
também de gráfico, 44. Questão número 44. Temos 4 gráficos aqui, então não é alternativa 1, 2, 3, 4, 5, né? É outra coisa que a gente vai ter que ver aqui. Um esboço mais ou menos. 19,6, 45,2, 13,6 e 21,6. Só estuda, trabalha mais estuda, só trabalha e não trabalha e não estuda, nem estuda. Provavelmente a soma disso dá 100%, né, das pessoas. Ou o cara só estuda ou só trabalha, estuda e trabalha, não faz nenhum dos dois. Então vamos ver, a Pesquisa Nacional da Amostra de Domicílios, PNAD, é uma pesquisa feita anualmente pelo IBGE, exceto nos anos em que há censo. Em um ano foram entrevistados 363 mil. Pessoal, agora eu vou ir com calma, que eu já errei isso aqui, ó. 363, olhar de novo, mil pessoas, jovens, tá? Então vou botar aqui, jovens, 363 mil jovens, para fazer um levantamento sobre as suas atividades profissionais e ou acadêmicas, né? Alguns só trabalham, outros só estudam, outros não fazem nada. O resultado da pesquisa estão indicados no gráfico. De acordo com as informações dadas, o número de jovens entrevistados que trabalha. Pessoal, tu quer saber a porcentagem de jovem que trabalha? Vamos lá. Pessoal, só estuda, não trabalha. Trabalha, mas estuda, trabalha, tá? 13,6% trabalha e estuda. Só trabalha. É os que trabalham que quer, serve também. Mais 45,2%. Não trabalha. Não interessa o restante. Não trabalha, não me serve também. Então, na realidade, eu tenho aqui um percentual que trabalha de... Vamos somar isso aqui. 6 com 2 dá 8. 5 com 3 dá 8 de novo. 4 com 1 dá 5, 58, deixa eu ver mais ou menos aqui, 45 mais 15, 50, 60, é mais ou menos isso, 58,8% dos jovens que entrevistaram, quase 60% trabalham. A pergunta eu acho que não é qual é a porcentagem, de acordo com as informações dadas, o número de jovens que trabalham, tá? Então é 58%, ó. 58,8%, a gente sabe que esse símbolo aqui, porcento, é dividir por 100, de 363 mil. Já dá para cortar 2 zeros aqui e 2 zeros aqui. Então, fiquei com 58,8 vezes 3.630. Fazer essa continha aí, tá? Espera aí, deixa eu ver se eu estou fazendo certo. 58,8%, divide por 100. Do total de 363 mil, 363, tá certo. Bom, eu vou tirar esse zero daqui, pessoal, esse que é 10 e multiplicar aqui, eu vou ficar com 588 vezes 363, tá? Bom, então a conta é essa, vai dar um número grande, tá? Vamos lá, 588... Eu vou fazer daquele jeito que eu gosto de fazer aqui, ó. É 588 vezes 363. Vamos lá, 5 vezes 3 dá 15. 8 vezes 3 dá 24. 8 vezes 3 dá 24. 8 vezes 6 dá 48, 5 vezes 6 dá 30, 5 vezes 3 dá 15, 8 vezes 3 dá 24, e aqui dá 24. Vai dar 4, 10, 14, vai 1, 4, 8, aqui pega também, pega. 4, 8, 8, 16, 18 com 5, 23, com 1, 24,
vai 2, 4, 8, 10, 12, 13, vai 1, 5, 8, 10, 11, vai 1, dá 1. Tá aqui a minha resposta. 1, 3, 4, 113.440. Vamos ver se tem isso. 113.000. Errei a conta. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu errei isso aqui? É 588 vezes 363. 588 vezes 363. Ah, aqui é zero. Aqui é zero. 5 vezes 3, não, tá aqui certo. 15. 8 vezes 3 dá 24. 8 vezes 3 dá 24. 30. 8 vezes 6, 48. 48. 24, 24. 15. Onde é que eu errei? 4. 10, 14, vai 1. 5. 8, 16, 17, 19. Com 4, 24, vai 2. 4, 8, 10, 12. 13, vai 1. 5, 8, 10, 11, vai 1. Aqui é 2. 213.444, tá? 213.444 é a resposta. Bom, agora eu fiz a conta para ter o número exato, que é a resposta, a letra 213.444, C de Canadá. Bom, mas na hora do aperto, tu poderia fazer o seguinte, ó. Eu tenho essa conta para fazer aqui, ó, pessoal. Tem essa conta aqui, ó. Ó, 588 vezes 363. Aqui eu posso arredondar para 360. Baixei um pouco, vou aumentar essa. 600. Aqui vai dar 1, 2, 3, 3 zeros. 1, 2, 3, 36 vezes 6. Ó, 36 vezes 6. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21. Olha lá, 21, 6. Daria 216 mil, ó. 213, 216 mil, tu cairia na resposta, porque é 213 ou 284, tá? Então eu baixei um pouquinho esse aqui e aumentei um pouquinho esse aqui, a conta vai dar próximo. É uma sugestão de cálculo na hora do aperto. Você pode fazer a conta certa, tu faz a conta certa. E vamos para a questão 45, última. Aqui a conta foi a mais difícil de fazer, né? Questão número 45 para a gente fechar a prova. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressora 3D. Daí eu olhei ali embaixo, tem um carrinho, né? De alta precisão. Ao serem ativados, tais impressoras lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto desejado. O produto final da impressão é uma escultura microscópia de 3 dimensões, como visto na imagem ampliada. A escultura apresentada é uma miniatura de um carro de Fórmula 1, com 100 micrômetros. 100 micrômetros. Micrômetro, 100 micrômetros de comprimento. Um micrômetro é a milenésima parte do metro. A milenésima parte do metro. Então eu já te dá a dica aí, mas não vai precisar. Vou repetir, por causa daquela aula dos prefixos, tu não precisa de nada disso que está aqui, ó. Usando a notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura? Pessoal, micrômetro, micro, isso vai dar 100, que é o número daqui, e o micro é 10 na menos 6 metros. Lá na física se usa muito microcoulomb, microfaraday, 10 na menos 6. Então tu já tem que saber. Isto vai dar aqui, ó, aqui é 10 na 2, ó, 10 na 2 vezes 10 na menos 6. Isto vai me dar, conserva a base, que é a potência de 10, e soma 2 menos 6, menos 4 metros. Então eu tenho 1 vezes 10 na menos 4, que 1 não precisa aparecer, né? 1 vezes 10 na menos 4 metros, resposta letra C. Está aqui finalizada a prova de 2020 matemática em 3 vídeos, parte 1, parte 2 e a parte de hoje, a parte 3.